Fala, galera digital! Meu nome é Marcelo Correia e faço parte da agência de marketing digital Lideração. E nós estamos hoje numa edição mais do que especial do Pode Decolar com dois queridos irmãos. Não são nem parceiros comerciais, nem coautores do livro, ao spoiler, mas são dois irmãos queridos e são referências em suas áreas. Aguarde um segundinho e você vai saber mais sobre eles. Bora decolar! Fala, galera digital! Tudo jóia? Sejam bem-vindos novamente ao Pode Decolar, um podcast voltado para pessoas especiais, pessoas diferenciadas. E o episódio de hoje, como eu disse, é um episódio mais do que especial. Se você me segue, se você conhece o Pode Decolar já há um tempo, com certeza você deve conhecer esse projeto, esse livro e os autores desse livro. E eu estou exatamente com eles aqui, com o Jefferson Mofó e a Vanessa Fraga. Sejam bem-vindos, meus amigos! Uhul! O livro 3T's está comemorando 4 anos lançado na Bienal do Livro, aqui próximo, aqui no Rio Centro. E para comemorar, né, para essa data festiva, esse período festivo de 4 anos do livro, eu não podia deixar de estar me reunindo com os autores do livro e a gente falar muito sobre esse projeto, que ainda tem muitos filhos, que dá muitos frutos, e daquilo que cada um está fazendo na sua jornada como profissional, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como empresário. Tem muito papo aqui. Vanessa, bom te ver. Nossa, bom revê-la. Jefferson, meu querido amigo. Sempre juntos. Bom demais. Delícia estar aqui com vocês, gente, nesse momento. Gente, a gente sempre fala, né, em todos os episódios, para pessoas que não conhecem a gente, para pessoas que estão sendo alcançadas, seja por um corte no Instagram, seja por um corte no YouTube, seja pelo episódio completo, mas eu vou dar a oportunidade para que vocês possam conhecer quem é quem, cada um aqui, cada um dos autores do livro 3T's, e para que vocês possam também segui-los nas suas redes sociais e acompanhar o trabalho e o projeto deles. Vou começar pela Vanessinha. Vanessa, seja bem-vinda, fale para o público quem é a Vanessa. Olha que pergunta capciosa e complicada, Ai, garoto, que delícia! Para você que está aí assistindo, é um prazer estar aqui. Eu nunca imaginei que eu fosse alcançar, né, essa oportunidade. Então, contando para vocês e tá aqui estimulando, te motivando, é muito importante. Então, que esse momento que eu vou contar aqui venha contribuir com a sua história, com os seus planos para a sua carreira. Marcelo, eu estava lembrando, né? Eu lembro de um momento, o Lucas vai fazer 8 anos esse ano, o meu mais novo, né? Sou Vanessa, casada, enfim, mãe com 2 filhos. E eu estava lembrando, né? Eu lembro de uma situação que a gente, numa reunião, desenvolvendo um plano de treinamento, né, para desenvolver empreendedores. Antes do 3T's. Antes do 3T's, antes do livro ser idealizado. Do livro. E a gente desenhando, eu falando assim, Marcelo, pera aí um pouquinho que eu vou ali dar mamar pro Lucas, daqui a pouco eu volto, né? Sensacional. Olha o que é a maternidade, o que é ser mulher, né? Esse compromisso. E era uma formação, a gente estava desenhando uma formação para mulheres, né? Eu jamais imaginar que aí eu vou contar aonde eu cheguei. Mas quem é a Vanessa? A Vanessa é uma menina, eu sempre falo de Vigário Geral, isso aí, minha terra-mãe, que venho de uma situação de vulnerabilidade, e a vulnerabilidade não te define. Graças a Deus, eu tive políticas públicas, sempre estudei em colégio público, eu sempre gosto de falar, e me deu oportunidade. Minha mãe tem minha irmã, a Érica, e minha mãe sempre buscou oportunidade para ela trabalhar, né? Para poder deixar a gente, e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu
sair dessa situação. Mas o que é importante falar, trazendo para o empreendedorismo, ontem eu estava contando, eu lembro de momentos meus, muito nova, e eu estava até contando da minha mãe. Eu ia para São Paulo para poder comprar coisas para revender, Que gente, era um maravilha, orgulho fazer que aquilo. maravilha. E aí eu comprava toalha, jogo semaninha, de panos de prato, com 7, panos de prato, para poder revender e fazer A dinheiro. gente está falando de quanto tempo isso, Ai, Vanessa? muitos anos, Marcela, não gostaria de entregar a idade Foi não. ontem, Marcelo, pelo amor de Deus. Não, Foi- tô Mas é- brincando, mas Uns assim, 4 anos, Marcelo, né, Vanessa? Uns 5 gente, anos atrás, não, né? ô Jeff, eu lembro da minha mãe, naquele tempo não tinha celular, WhatsApp, né? A pergunta é exatamente essa. Você iniciou toda essa visão de empreendedora numa época que não se tinha comunicação digital, que não Não. tinha facilidade de você divulgar o seu trabalho. Então, que Olha, torna muito mais difícil. O nível de dificuldade é muito maior. eu lembro. Era coisa de porta a porta, era coisa de... Vou dar um passo atrás Por para poder favor, contar por favor. isso. Para ir nesses eventos, nesses grupos de pessoas de turismo, eu nem chamava turismo naquela época, enfim. Eu procurava no Classificados, no jornal. Era a tua prospecção, né? Aí tinha lá, vamos sair pro Brás, né? Vamos sair pro Brás, o Ah, ônibus sim, as tal, caravanas. as caravanas. Caravanas pro Vamos sair tal Brás. horário. Só que eu não tinha dinheiro, né, para poder pagar o ônibus. Então dormia no corredor. E ia para lá e ficava Calma aí, sentada como é no que meio dormia no corredor do como? ônibus. Que maravilha, Dormia. Não, não Vanessa. é maravilha, Não, é maravilha porque hoje eu sei aonde a Vanessa está. Onde eu sei aonde a Vanessa alcançou. Mas eu ia com uma alegria, com uma felicidade, Olha. porque era para mim uma esperança. Sem E eu dúvida. lembro, aí beleza, eu fazia isso, aí eu ia pro local marcado, minha mãe ficava desesperada. Calma aí, Vanessa. Eu já tô imaginando a capa do Reels desse corte, a Vanessa dormindo no corredor de Não é? ônibus. Ai, Essa vai ser gente. perfeita. E aí, graças a Deus, hoje, né, não pode, nem naquela Sim. época podia, Sim, mas era sim, uma sim. necessidade. Sim, Eu sim. contava a história, filho, preciso fazer dinheiro. E eu trazia as coisas e revendia. Eu lembro de uma situação que eu trouxe tanta coisa para vender, e minha tia falou assim, tia Santinha, beijo, mãe. Elas assistem, elas gostam. E a minha tia falou assim, Vanessa, tá subindo o condomínio, porque eu trouxe muita coisa, cortina, colcha, lençol, coisa de casa. E eram coisas mais caras. E a minha tia falou assim: ah, tá subindo um condomínio de casas, tipo, quero lembrar o nome do local, lá para dentro de Nova Iguaçu. E eu fui para lá e consegui vender tudo, Marcelo, assim, Olha coisa só. de louco. Mas o que eu quero dizer, trazendo essa história pro empreendedorismo, é que eu vivi o empreendedorismo como necessidade, entendeu? A gente, quando fala assim, ah, porque eu sou empreendedora, gente, não tem romantismo. Né? Depois que você escala, que você consegue. Mas assim, quando você começa, pelo menos as mulheres que eu atuo hoje, as mulheres que eu me preocupo de mudar a situação de vida dessa mulher, ela começa a empreender por necessidade. E aí eu me coloco nesse lugar. Eu sei o que aquela mulher está passando para ela conseguir pagar o aluguel. Então você olha ela como a empreendedora, a empreendedora da moda, a empreendedora da gastronomia. Legal, show de bola. Mas ela precisa fazer aquela venda, ela precisa que aquele negócio rode. Seja uma fonte de renda para a Seja casa uma dela, fonte para a de família renda. dela. E assim, eu passei por isso. Então você perguntou quem é a Vanessa Fraga, né? Então eu tive e hoje eu gosto de contar. Eu gosto de contar essa história, entre outras, tristes que eu me emociono, mas que assim, isso não me define. É muito forte quando você diz da questão do lugar de fala, porque quando a gente fala do empreendedorismo, muitos idealizam como algo fácil, mas isso não é um dificultador, isso não é um obstáculo para você que tem um projeto na gaveta, guardado, que ainda acha que precisa esperar, não espere. Eu conheço essa mulher aqui, mas lá no início ela dizia, Marcelo, eu vou fazer isso, eu vou chegar aqui, eu vou Foi mesmo. alcançar. Foi E mesmo. eu disse, Vanessa, eu tenho certeza disso. Foram muitas dificuldades, mas você conseguiu, Vanessa. Você, para mim, é uma referência
como empresária, como professora, como mestre que você é, como esposa, como amiga, como mãe. Então Obrigada. eu quero deixar esse relato aqui, depois de todo esse testemunho, você se apresentando, que você é uma mulher de sucesso. Ô, amigo, E eu tenho obrigada. muito orgulho, muita honra aí de fazer parte do teu amigo. ciclo. Eu adoro fazer a Vanessa chorar. Pois é, ele tá acabando comigo, né? Mas vamos lá, que a gente vai chorar Mas muito, aqui, tem muita coisa. obrigado pelo que você falou. E olha que interessante, né? Você me lembrou agora quando que essa história começou do livro, né? Quando a gente começou, eu lembro que eu saí do Sebrae. Olha, a mulherada que tá assistindo, fala, vai pra cima, não tenha medo de falar e colocar a sua opinião na mesa, não tenha. Eu lembro que eu saí do Sebrae, eu fui fazer um curso no Sebrae, que pra mim, eu tava num momento de transição, e eu lembro que eu saí do Sebrae e falando sobre marketing digital, foi aí que eu fui te caçar. E aí eu falando, falei, gente, mas como assim? E, gente, assim, ninguém naquele momento falava de marketing digital, mas eu já estava pesquisando, eu já estava além do alcance. A gente está falando disso antes da pandemia. Nossa, Antes da muito antes, muito antes. E aí foi quando a gente começou, Sim, que sim. eu entrei em contato com você e a Perfeito. gente começou a desenhar as coisas. E olha aonde chegou, né? Vanessa grávida, procurando um curso de formação de marketing digital para muitos dos projetos dela, e a gente não conseguiu se encontrar porque surgiu uma pandemia, e depois nasceu, foi Luquinha que nasceu, né? Luquinha nasceu e a gente se encontrou e hoje está aí, a gente coautores do livro, e eu quero falar com o Jefferson agora, para vocês conhecerem um pouquinho desse profissional e homem, pessoa e filho e amigo brilhante. Jefferson, para quem não te conhece, se apresenta. Obrigado, Marcelo. É sempre uma honra poder estar com você. Hoje, ainda maior, porque a gente tem a presença da Vanessa. Perfeito. E eu falei até, né, é um momento incrível, memorável, né, e algo para a gente poder comemorar de fato, não só pelo livro que está completando aí, né, um tempo que nós o fizemos, mas assim como a história que cada um de nós trazemos e que para chegar até aqui, só nós sabemos o quanto que a gente teve que caminhar. E eu tenho muito orgulho por hoje poder estar aqui com vocês. Primeiro, por ter participado de toda a jornada, de toda a trajetória. Segundo, pela oportunidade de falar com você que está do outro lado, né, e dessa forma contar um pouco da minha história, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da Vanessa, do Marcelo, e assim a gente seguir com o nosso propósito, que é único e a gente sempre fala muito sobre isso, né? Que é contribuir para que mais e mais pessoas possam revelar o melhor que elas possuem e mais do que revelar, levar para o mundo esse melhor. Tem muita gente por aí, né, Marcelão, que fala, revela o melhor que você tem, faz o seu melhor, trabalha com aquilo que é o melhor. Aí a primeira coisa que a pessoa fala, tá, qual o meu nicho? Com o que eu vou trabalhar? Quem eu vou alcançar? Mas peraí, eu não tô falando para você revelar o melhor que você tem? E as pessoas acabam não sabendo que melhor é esse. Então, muito mais do que descobrir esse melhor, eu digo que o nosso papel, o nosso trabalho é ajudar as pessoas para que elas possam se enxergar mesmo, né, como pessoas incríveis, talentosas, que de uma roupa que vai para o lixo, né, Vanessa, conseguem transformar algo incrível, que de um simples post ou de uma mensagem subliminar consegue alcançar o mundo inteiro, em alguns momentos dar uma dica, instruir, promover, agregar. Então eu falo muito, né, que o meu papel enquanto profissional de inteligência emocional, terapeuta e agora de turismo, né? Vamos falar a gente muito vai chegar sobre lá. isso. Eu trago essa muito forte a importância que é cada um de nós entender o nosso papel. Quando o Marcelo e a Vanessa se juntaram, né, lá no momento de pandemia, eles falaram, beleza, a gente precisa falar sobre marketing digital, a gente precisa falar sobre planejamento estratégico, a gente precisa falar sobre empreendedorismo. E como é que está a cabeça das pessoas? Como é que está o coração das pessoas? Em que momento cada um está para poder dar esse passo? E a gente observa, eu acho muito bonito o relato da Vanessa, quando ela fala, eu ficava sentada no corredor do ônibus, mas eu ia feliz. A esperança é a primeira coisa que nasce
e eu falo que é a última que morre. E ela ia feliz, mesmo passando por todo aquele momento de estresse, de desconforto, mas a possibilidade de prosperar trazia felicidade. Então, eu falo que é muito importante o momento em que nós nos colocamos, Marcelo, e como a gente se vê para poder passar por esses desafios. Estar no corredor, sentado no corredor do ônibus, eu comparo a todos os possíveis desafios, obstáculos que a gente possa encontrar em qualquer ramo, em qualquer jornada. E a gente precisa estar no corredor do ônibus. Eu adorei essa sua fala, Vanessa. Porque é se colocar no corredor do ônibus com alegria. É se colocar no corredor do ônibus com esperança. É se colocar à frente de um hater e falar: obrigado, amigo, você está impulsionando o meu trabalho. Eu falo que se tem hater é porque está fazendo sucesso, né? Porque ninguém hoje critica aquilo que não é bom. O pessoal gosta de criticar, alfinetar. Então, mas é olhar para essas coisas e falar: caramba, eu estou fazendo isso tudo com um propósito, eu estou fazendo isso tudo com a certeza de que ali eu estou colocando o meu melhor. E é aí que entra Jeff Malfort, revelando para as pessoas, ajudando as pessoas a encontrarem esse melhor que há nelas. E não só encontrar o que há de melhor, mas colocar a serviço do outro aquilo que ela tem como o melhor trabalho, como a melhor entrega, como, enfim, que possa mover o mundo, fazer as coisas acontecerem. Sensacional. Quando a Vanessa ela fez com certeza vai ser um corte muito bacana, o cochilo, a dormida no corredor do ônibus. Mas quando eu disse assim, que legal, que bacana, você disse, não, calma aí. Mas é assim, eu acho que existem alguns exemplos, existem algumas passagens na vida da gente, passagens de dificuldade, de superação, que a gente precisa realmente chegar como um copo cheio. Eu estava com um grande amigo, o Rob News, que ele passou por um momento super difícil com 2 cânceres, olha só. E ele estava guardando essa informação e eu disse, cara, revela ao mundo. Dando a deixa do revele o seu melhor, eu vi, revele ao mundo. Vamos mostrar que isso é possível acontecer com qualquer um. E eu tenho certeza que nem todo mundo tem um exemplo como esse de superação, de choro, de dor, de dificuldade, mas de superação. Você precisa revelar isso ao mundo. E foi o que ele fez há pouco tempo, nas páginas dele, ele revelou, ele está fazendo como se fosse um diário de tudo que ele passou, e eu disse, cara, que maravilha isso, mas por um ponto de vista, né? Como eu disse, que maravilha, Vanessa, você ter passado por isso e onde você está hoje. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas não querem se expor, as pessoas não querem mostrar o lado oculto, o lado triste, o lado sem maquiagem, sem filtro. E eu acho que há uma tendência, não futuro, mas uma tendência real, onde as pessoas vão se voltar para as pessoas. É o P2P. Eu acho que o P2P está em moda. As pessoas vão querer escutar a voz de pessoas, não de robôs. Vão querer ver uma arte de pessoas, não de IAs. E olha que é um especialista de IA falando. Então eu acho que a gente precisa realmente mostrar esse lado difícil, né, esse lado aparentemente feio para as redes sociais, mas que isso realmente vai ser relevante na vida de quem está do outro lado. Você falou no último corte, a gente se encontrou há uns 2 anos, Jefferson. Você estava num momento totalmente diferente de vida profissional, como está agora, sobre rapport, né? E foi um dos cortes que mais engajaram, que mais tiveram visualização, que é a questão do espelhamento, né? E a gente tem um livro onde a gente sabe, né, Vanessa, que muitos se espelharam, que muitos realmente utilizaram o livro 3Ts como orientador, como um canal de jornada profissional, de jornada de projeto comercial. E eu queria
já abrindo também, falando um pouquinho dele, onde cada um, eu, Vanessa e Jefferson, falamos das nossas áreas, somos referências nas nossas áreas e falamos nesse livro como se fosse, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem um sonho e quer viver desse sonho, quer monetizar com seu sonho, esse é um livro que você vai poder estar embrionário do teu projeto até executar ele fisicamente em algum local. Eu falo sobre o marketing. Quando você abre um projeto que você precisa de comunicação digital, a Vanessa fala sobre vendas, sobre administração, sobre gerenciar o negócio de maneira eficaz, e o Jefferson fala sobre a parte mental, a parte psicológica, a parte da inteligência de você estar preparado emocionalmente para estar lidando com o marketing, para estar lidando com a pressão das vendas, e é muito legal essa parte do rapport. Você fala sobre rapport no livro. Marcelão, você traz algumas questões que são incríveis, né? O que é rapport? Para quem está do outro lado, para quem é leigo, o que seria rapport? Rapport é um termo que nós utilizamos na programação neurolinguística, onde nós traduzimos a forma como você se comunica com uma outra pessoa, de maneira que você possa trazer essa pessoa até você e você ir até ela, criando um mecanismo de proximidade. Então, traduzindo o rapport em breves linhas, é eu falar com você na mesma sintonia, criarmos uma conexão onde num dado momento nós estaremos até com gestos iguais, nós estaremos sentados de forma igual, nós estaremos gesticulando de forma igual, devido à sintonia que nós vamos criar. Então, o rapport nada mais é do que um protocolo, uma técnica, um processo, onde na programação neurolinguística a gente ensina e aprende a se comunicar com o outro. Olha que interessante, Marcelão. Quando a Vanessa traz a história, né, que fala da questão de dormir no corredor, quando você fala dos momentos delicados que a gente passa, e você foi falando e vieram tantos na minha mente, eu me lembrei de uma ida em Madureira, né, pra gente só se encontrar. Meu pai do céu. Quando a nossa vida. Aí eu vou chorar. Quando a nossa vida porque às vezes as pessoas acham que a gente nasceu em berço de ouro, né? Exatamente. Nós estamos aqui bem vestidos, né? Exato. Arrumadinhos. Mas teve um tempo lá atrás em que a gente precisou batalhar muito. Eu conheci o Marcelo numa central de telemarketing e nós vendíamos TV por assinatura. Isso, gente. Do excelentíssimo Alexandre Ascioli. Excelentíssimo Alexandre Ascioli, que contribuiu muito para a nossa formação. Um empresário, um empreendedor. Um showrunner. Que, assim, em todos os lugares que eu vou, eu faço questão de falar sobre o que foi, não só a trajetória do Ascioli, mas o que foi a 4A. Perfeito. Mas a questão não é essa em si. Quando a gente conta todos esses episódios, né? E aí você fala, caramba, Jeff, eu morava na Tijuca, você morava Eu morava aqui na Barra. Na Barra, você trabalhava em Madureira, né? E a gente se despencou, você saiu do trabalho, eu saí de casa pra gente só se encontrar pra bater papo e falar da vida. E chorar um pouco. E chorar, né? Sobre tudo que a gente vivia naquele momento. Verdade. Quando a gente conta essas coisas, não é para você que tá nos ouvindo ficar triste, chorar com a gente também. Pode chorar, não tem problema. E vai ser ótimo se você chorar e se emocionar com as nossas histórias. Mas é para você entender e participar conosco das nossas lutas, das nossas crenças, do nosso ímpeto em desafiar o que um dia nós traduzimos como medo. E isso é rapport. Quando nós contamos as nossas histórias, quando nós contamos os obstáculos que nós passamos, quando nós contamos que ali teve um desafio, ali teve um momento que exigiu de nós dar um salto, eu tenho certeza. Para um minuto, você que está aí do outro lado nos ouvindo, e pensa naquele momento em que você também esteve.
em pé, segurando, né, o corrimão lá do ônibus para poder chegar no trabalho. Você que não estava de ônibus, mas você estava dentro de um carro, tendo que passar por um engarrafamento para chegar no trabalho, chegar no compromisso, fazer alguma coisa. Você que num dado momento, hoje você pode estar muito bem, que bom que está, mas pensa um minuto naquele corre, porque a gente não vê, né? A gente só vê a pose, a gente só vê. Sim, sim. Pensa naquele corre que você teve que fazer para ser quem você é hoje. Nós passamos por isso. Isso é rapó. Isso é o momento em que nós nos colocamos um igual ao outro. Isso é o momento em que a gente olha para o outro e fala: cara, você passou por desafios como eu. Você venceu desafios como eu. E aí a Vanessa, né? Aqui a gente não chorou ainda, mas por dentro eu posso afirmar para vocês, Nossa, estamos eu os tô três me segurando. extremamente emocionados pelo simples fato de estarmos juntos. Até porque a nossa vida hoje é tão dinâmica que conseguir se juntar é extremamente desafiador. E aí a Vanessa pega o livro que nós escrevemos e ela abre numa página. Mostra, Vanessa, a página que você abriu. Por favor. Do nada, ela abre e mostra esta página. O medo poderia me paralisar, mas eu escolhi superar. Essa é a página 162. É a página Ela Abriu. Abri. E ela poderia abrir em qualquer página. Ela abriu numa página que eu escrevi. E aí eu falo para vocês, para você que está assistindo, é só isso. É escolher superar ou escolher paralisar. Seja uma coisa ou seja outra, Marcelão, você vai crescer. Perfeito. Sensacional. Seja uma coisa ou seja outra, você vai crescer. E aí as pessoas devem estar falando assim, esse cara é louco. Ele está dizendo que mesmo se eu ficar lá parado, não fizer nada, eu vou evoluir? Vai. Sabe por quê? Se você jogar uma folha no rio, ela vai correr para o mar. Se você ficar parado o tempo todo, o seu organismo, as células vão começar a se movimentar e trabalhar de um jeito que elas vão exigir que você se movimente e faça alguma coisa. Porque nada no mundo é estático. Tudo está em movimento. A Terra está em movimento. Nós estamos em movimento. Então, ainda que você escolha ficar parado, se preocupe. Porque a vida vai exigir que você se movimente. E saia do lugar. E faça algo a mais. E supere aquilo que, por algum momento, você pensa que não é possível. Então, é só isso. E aí a gente entra no medo, né? Porque é ele que pode paralisar a gente. É só escolher, Marcelão. E quando você faz isso tudo, quando você começa a tratar sobre todos esses temas, quando você começa a trazer um pouco da sua vivência, da sua história, você está criando um movimento de rapó. E de hipnose, né? Maravilha. Aqui eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, amanhã inteira. E a gente falar de medo, se a gente falar de medo, nada melhor do que a gente pedir alguns exemplos de superação e de vencer medo para essa mulher que é guerreira pacas. Eu estava vendo, antes de você começar, eu estou assistindo, finalizando uma série maravilhosa chamada Paradise, do Disney Plus. E ontem me marcou muito o comentário que uma das personagens já no 8º mês de gestação, e ela com a pressão altíssima, enfim, a gente já sabia que ela não ia sobreviver. Olha, eu contando o spoiler da série. Um dos personagens centrais dizem, não se preocupe, ele vai nascer, esse bebê, ele vai nascer, ele vai viver, ele vai sobreviver, porque nós fomos criados para isso. O ser humano, ele foi criado para viver em dificuldade e sobreviver na dificuldade. O ser humano, e a gente faz uma analogia para a nossa carreira profissional, para a nossa vida emocional, para a nossa vida como pai, como mãe, não importa. Nós fomos criados e pensados para sobreviver, para vencer dificuldades. Marcelo, mas cansa, gente. Tem dias que... E a gente acorda, não dá vontade de nem sair da cama. Faz o seguinte, não sai não, fica na cama um pouquinho, chora um pouquinho. Não esquenta para isso não. Respeita o teu corpo, respeite o momento que você precisa chorar um pouquinho, ficar na sua.
Eu tenho pensado muito nisso. Mas, Vanessa, você concorda comigo que fomos feitos para enfrentar a dificuldade? Eu acho que você é uma pessoa que tem muito know-how para falar nisso. Nossa, você começou, a gente, né, falando de vendas, de comprar. Lembrei da Cris e da Fernanda, minhas duas amigas, numa outra. Fernandinha, conheço Fernandinha. Fernandinha. E aí, eu vendi durante 12 anos lingerie. Eu ficava caçando assim, cara, o que vende, né? E aí, lingerie. E aí, eu ia para Friburgo. Então, vai aí, ó. E já ó, não a está na dica. 25, agora está mais perto. É um Silvio Santos, praticamente, a Vanessa. E aí, eu ia para Friburgo, comprava lingerie, Nessa época ela já ia sentada na poltrona, já não ia mais no corredor. Não, aí nessa época eu comecei indo de Kombi. Gente, eu cheguei a comprar uma Kombi Gente, pra fazer de ônibus para Kombi, já é o começo. Aí Kombi era uma loucura, gente, imagina a serra Cara, o processo subir a evolutivo. serra de Kombi. Mas íamos eu e Fernanda e chegava para poder colocar preço. E olha só o quanto que eu fui evoluindo, né? Porque eu falei delas, porque elas ficavam comigo, elas me ajudavam a colocar preço, a organizar, quais eram as feirinhas que eu ia participar. E não era feira, hoje eu organizo feira, gente. Eu penso em cada detalhe para aquela mulher vender, para gerar a renda dela. Então, eu penso nos mínimos detalhes para organizar uma feira. Só que naquele tempo não era assim, né? Então, você falou da esperança, né, de acreditar. E eu lembro de uma situação, a Cris vai assistir isso, ela vai lembrar, que eu botei as coisas para vender numa rua na Tijuca, que teve uma feira, e aí eu fui. E aí, gente, eu não vendia, Marcelo, não vendia nada, ninguém comprava nada. Tudo encalhou. Tudo encalhado. E aí eu lembro eu vi o desejo, e aí eu fui aprendendo com aquilo, né? Até porque, como eu falei, era uma necessidade. Então, a necessidade de vender, eu tinha que procurar para aprender. E eu lembro da senhora passando e perguntando, e eu falando para ela: olha, mas esse daí é o último. Mas na verdade eu não tinha vendido nenhum. E só por conta de acreditar nessa fala, de eu acreditar em mim, nossa, eu consegui vender tudo. E fui evoluindo com essa questão de feiras e eventos e repassando. Cheguei a ter 10 pessoas vendendo para mim naquela época. Então, na época não era afiliado. era dos afiliados. O filho da Fernanda, Vitor, já tem mais de 18 anos, então isso tem mais de 18 anos. Cheguei a comprar uma Kombi para fazer isso, para ir buscar as minhas mercadorias. Então, Marcelo, é muitas histórias e eu acho que tem que acreditar. Agora tem um ponto importante, que é o de você se desenvolver, de você buscar. E hoje, assim, é muito fácil você buscar na internet, buscar especialistas. Estou com 2 aqui. E o livro nasceu dessa questão, né? Chegou no momento que nós nos unimos, buscamos alternativas para as pessoas que procuravam a gente. Me ensina como é que eu faço para vender, para mim muito pela necessidade das mulheres, né? Eu sempre estive muito próxima, sempre foi a minha bandeira. Então, para poder ajudar as mulheres a fazer uma renda extra, então vá em busca de desenvolvimento, vá em busca, não para de estudar, não para de estudar. E se você tem uma ideia, como você acabou de falar do livro, né? Dos talentos, né? O seu talento que existe em você, revele o que há de melhor em você, vá em busca e transforma isso num negócio, transforma isso na sua fonte de renda. Porque eu acho, Marcelo, como eu falei do feliz, né, indo no ônibus, porque é importante você fazer o que você gosta. Então, como eu gosto de vender já naquele momento, tudo bem que por uma necessidade eu fui buscar as minhas alternativas, também é muito importante você fazer o que você gosta. É interessante, e eu acho que é muito importante a gente falar, aqui é uma relação de amizade. Nós estamos falando de uma relação de 10, 20, 30 anos que eu conheço o Jefferson. Na maturidade, né, Marcelo? Que a gente se conheceu. Mas a importância
desse ciclo social. Essa aqui foi a nossa rede social há 30 anos, há 10 anos. E a maioria dos nossos projetos, a maioria dos nossos sonhos, foi através dessa relação. Um ajudando o outro, um sugerindo para o outro, um orientando o outro, um outro falando não, sim. Então a gente precisa valorizar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão ao nosso lado. Então é importante dizer que a gente chorou, como a gente já disse isso muitas vezes, alguns projetos não vingaram, alguns sonhos morreram, mas outros nasceram. E eu quero dar essa deixa aqui para falar do projeto que cada um aqui está lançando, está se envolvendo, está envolvido, que é fundamental você conhecer, que pode estar te alcançando, pode estar te ajudando, você pode estar fazendo parte do projeto de cada um, inclusive do meu. Então, Renan, se você me permite botar o da Vanessa, vamos falar um pouquinho. A Vanessa hoje é uma referência, como eu disse, não só na área comercial, na área de vendas, ela é especialista em vendas, mas ela também está numa área que é essencial hoje na sociedade. Hoje a Vanessa, ela coordena, junto à Prefeitura de Niterói, um projeto, que é um projeto de mulher líder, um projeto maravilhoso. Enquanto ela fala, está passando atrás no painel, e ela não vai, ela não vai olhar, não vou deixar ela olhar, senão ela vai se emocionar, mas é importante que você compartilhe com a gente, com todo mundo, a audiência, dos seus projetos, Vanessa. Ai, aqui gente, atrás, tá lindo o vídeo, aqui atrás, tá lindo tá demais, Vanessa. a Lanusa. Ai, Perfeito. que máximo, tá lindo. Mas parabéns fala um pouquinho pelo do vídeo. Mulher Líder, fala um pouquinho. Gente, o que é o Mulher Líder? A Fernanda e a Thay. O que é o Mulher Líder, né, gente? Eu entrei como voluntária, né? É um programa de empreendedorismo feminino que dá oportunidades para as mulheres se desenvolverem no empreendedorismo. É uma política pública ligada à Secretaria Municipal da Mulher. E lá a gente tem a Tayana Ívia como secretária em Niterói, a querida que apareceu aqui na foto. E nós temos a primeira-dama, que é a Fernanda Sixel, vocês dois conhecem. A honra de conhecer. É uma querida, uma pessoa que eu tenho também muita gratidão, muito, antes de conhecer o programa, antes. É uma mulher incrível. É uma líder, uma referência política e empreendedora, podemos dizer, porque são tantos projetos que ela está empreendendo. Ela vai, eu até escrevi esses dias um post, eu botei que ela vai no grito, né? O programa Mulher Líder está na sua 10ª edição, mas o que é importante que você é professor voluntário de marketing digital, obrigada pela oportunidade, mas é importante dizer, Marcelo, essas mulheres, elas vão para lá, elas se desenvolvem e buscam sua autonomia financeira, porque elas aprendem a empreender, elas chegam lá com um desejo no coração, com uma ideia. Às vezes nem com ideia, às vezes nem com interesse ideia. em empreender em algo. Eu e vou dali lá, a conexão acaba despertando. Exatamente. Porque ela trata tanto o emocional, esse programa, ele desenvolve tanto a parte emocional dessas mulheres, ela precisa se entender enquanto mulher. Que tem docentes, professores desse segmento, dessa disciplina. Sim. São quantos docentes no total, Vanessa? Tem uns 25. Olha que bacana. Uns 25. E dura, em média, aí, uns 4 meses de curso, praticamente. E aí elas se desenvolvem e têm oportunidades reais de venda, de conexão, de estarem com outras mulheres. Então, é um programa que, para mim, assim, é referência. É transformador. É transformador. São vários cases. Eu postei um depoimento na minha rede social que eu recebi de uma mulher que foi, assim, emocionante. Que eu até postei no feed, né? Eu falei, não pode ficar só para mim esse depoimento, para que as pessoas possam entender, porque a gente fica assim, gente, mas eu vou lá só dar uma aula, né? O seu caso, você vai lá, você vai dar. Mas, cara, o tão importante que é o seu conteúdo, que você vai ensinar para cada mulher, vai mudar a vida dela. Então, essa mulher colocou que ela conseguiu pagar o aluguel dela,
através do que ela aprendeu. Então, assim, nunca mais ela teve atraso no aluguel. Depois que ela fez o curso, depois que ela aprendeu as técnicas para poder vender, ou para poder, né, seguir com o que ela está empreendendo. Então, isso é gratificante, né? Gratificante. Tem momentos que você não pode ser apenas em um stories, apenas em 24 horas, Sim. onde vai para a nuvem. Então, existem momentos na vida que você merece um feed. Há momentos na vida que merece um feed para eternizar na sua vitrine da vida, ou na vitrine da vida da tua empresa, enfim. Fica a dica. Mas é isso mesmo. Exatamente, pois é. E eu escrevi isso, eu coloquei assim, esse aqui não pode ficar só para mim, tem que ficar eternizado. E aí, nesse post, né, eu coloquei lá parabenizando a Tayana Ívia e a Fernanda Sixel. E eu entrei lá como voluntária, eu queria ajudar, mas na verdade eu queria ajudar através da minha história. Eu queria contar a minha história para elas, para mostrar caminhos, sabe? Eu queria assim, deixa eu dar a mão aqui, deixa eu te dar a mão, deixa eu te mostrar, deixa eu ser só, sabe, uma espécie de madrinha afilhada. Quando eu entrei, foi com esse intuito, e hoje eu atuo dentro da gestão do programa. E além... Gestão, e você dá aula também. Isso eu não abro mão. E qual é a sua disciplina? Eu não abro mão. Empreendedorismo sustentável. Claro, mas é óbvio. Essa mulher já apareceu no Globo Repórter. Essa mulher já apareceu no Shoptime. Essa mulher já apareceu. Tem projeto O portfólio dela é uma coisa louca. Vanessa, qual é a sua página no Instagram? @negócios_Vanessa Fraga. @negócios_Vanessa Fraga. Então, siga, vai estar aqui abaixo, vai estar também na descrição, aqui no short ou no feed do YouTube, para que você possa seguir e acompanhar o trabalho da Vanessa, que é uma referência. E acho importante a gente falar... Aos filhões, maridão. Pois ai, gente, ficou muito bacana, muito bacana. Eu acho interessante falar também, Marcelo, a própria questão... Eu lembro a gente conversando, o primeiro momento que eu vi o caminhão de lixo, com as peças jeans, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma virada de chave, né? Foi uma virada, foi uma virada. E a partir dali, e eu lembro exatamente também o momento que a gente estava sentado no evento para palestrar, a gente estava almoçando e eu falei para você, Márcia, e você, Vanessa, o que você vai fazer com isso? O deserto do Atacama tá cheio de roupa. E eu, não, mas o problema é no Brasil e eu quero ser essa referência. Hoje eu estudo na UFRJ, Economia e Gestão da Sustentabilidade. E a minha bandeira enquanto pesquisadora é justamente a crise climática ligada a gênero. Que aí eu estou falando de sustentabilidade no viés da geração de renda a partir do que seria descartado. E aí eu acho que tem que ser um outro podcast para a gente poder falar de gases do efeito estufa, porque é urgente, não tem mais o que a gente remediar, não tem mais. E aí a minha matéria dentro do programa e a bandeira que eu levantei para a minha vida é justamente essa, gerar o empreendedorismo a partir dos descartes. E aí já tem alguns cases, e aí que vem o Globo Repórter, algumas linhas. Agora, na próxima semana, eu vou estar palestrando no evento de moda aqui no Rio de Janeiro, um evento incrível, vou estar palestrando pelo Sebrae, quarta-feira, eu acho, 18 horas. Então, assim, eu estou muito feliz de hoje ter essa voz. E até pouco tempo eu ouvia falar, né? Já vem essa garota falar de lixo, já vem ela falar de lixo de novo. E hoje eu posso dizer que esse lixo, esse resíduo, esse descarte, ele gera renda e ele gera dignidade para muitas mulheres. A maior dificuldade ou o maior obstáculo, principalmente como sociedade, enxergar como algo produtivo, algo que pode gerar renda. Qual é a dificuldade maior? É visibilidade? Sobre a importância do descarte, da sustentabilidade? Qual a maior dificuldade que você encontra, Vanessa? Eu acho que tem que mexer no bolso, Marcelo. Eu acho que tem que mexer no bolso, porque se você sabe... Assim, vou dar um exemplo... Um exemplo simples, né? A gente vê o caso da latinha, que jogam as latinhas
Se você sabe que aquilo ali está dando renda, tô dando simples que a gente vê as pessoas, né? Tem os catadores hoje. Graças a Deus está regulamentado. Então tem os catadores e eles vendem aquilo ali, por que não na sua casa você não separa esse lixo? Então tem muitas questões, tem muito, já começou a andar, mas ainda tem muito que fazer. A sociedade ela está um pouco mais avançada, mas muito ainda para caminhar. Tem né? muito. Renan, coloca o vídeo do Jefferson. Então, eu estou falando com um jornalista, eu estou falando com um diretor de corporações ou de várias empresas, que já trabalhou no DP, no RH, na área comercial, e agora está com um projeto na área de turismo. Como assim turismo, Jefferson? Turismo, trouxe para você, trouxe para a Vanessa. O direito ao presente. Olha, Sim, Olha que maravilha! Criatur! Marcelão, criaturviagens.com.br. Obrigado. Antes de tudo, eu quero pegar um gancho num ponto que você falou que é muito importante. Quando você fala que os seres humanos eles foram criados, adaptados, né, para passar por dificuldades. Na verdade, Dá um não. close aqui, Renan. Vira ao contrário. Opa. Na verdade, Ai, que gracinha. isso é para colocar na porta. Maravilha. Obrigado. Na verdade, Marcelão, nós seres humanos, nós somos criados para o sucesso. Desde os primórdios, quando ainda primatas, quando ainda buscando o alimento, a gente trabalhava, né, pela subsistência. A história conta que durante um tempo nós entramos num círculo de se ver pecador, de se ver devedor, de se ver não merecedor do que é bom. De se colocar sempre numa posição de dever, de estar devendo algo. Eu não vou entrar em searas religiosas. Que também é bem amplo. E nem políticas. Porém, nós seres humanos, nós vivemos e fomos criados para o sucesso, para prosperar. Haja visto o tanto que nós evoluímos enquanto tecnologia, enquanto crescimento, enquanto conhecimento do próprio ser humano. Então, na verdade, eu comentei com vocês que a gente cria rapport quando a gente conta os impasses que nós tivemos, os desafios que nós vivemos, criamos rapport sim. Mas a gente também cria muito rapport quando a gente conta os sucessos que nós alcançamos. E aí, muitas pessoas não querem contar os seus sucessos, com medo do outro achar que há... Com medo de inveja, com medo de mal olhado, e mais com outras... medo do nome estar costurado na boca do sapo. E outras tantas coisas. Mas Marcelão e Vanessa, o que eu quero falar para vocês é que todos nós temos a possibilidade de sermos felizes. E quando você fala, Jeff, como é que você começa um outro projeto? Sim. Que está rodando atrás, está rolando, aí, o site do Criatur, criaturviagens.com.br. Então, vai estar aqui abaixo também o Jefferson. Sim. Quando a gente para ver um pouco a história, grandes nomes, Roberto Marinho, o tiozinho da KFC, sim, eles não começaram os seus negócios aos 20 anos. É verdade. Eles começaram os seus negócios já numa idade bem avançada. E hoje eu começo um novo negócio que é trabalhar com a possibilidade de você estar em outros lugares, conhecer novos destinos, visitar novas culturas e dessa forma conhecer um pouquinho mais sobre você. Porque quando você tem a possibilidade de visitar outros lugares, você não só visita um novo lugar, como você se visita. Você encontra em você uma série de gostos, uma série de sensações que até então eram desconhecidas para você. Você acha que foi bacana quando eu estive, né, numa dessas minhas viagens e pude comer um escorpião? Eu falei, Jeff, meu pai, tanta coisa para comer, você resolveu comer escorpião. E por que eu tô falando de comer um escorpião? Quando que talvez eu ia ter a sensação de comer um inseto? Aqui no Brasil, talvez uns 15, 20 anos atrás, porque foi nessa época que eu fiz essa viagem. Hoje é normal, né? Hoje a gastronomia já traz aí algumas coisas diferenciadas. Mas estou trazendo isso, Marcelão, para entender que trabalhar com turismo não é só
emitir uma passagem e emitir um hotel. Aqui no meu site eu falo que a CRITour quer possibilitar a você a viagem mais inesquecível da sua vida. Porque viagens inesquecíveis todo mundo faz. Viagens inesquecíveis em qualquer lugar você encontra. A mais inesquecível é só na CRITour. Ah, com certeza. E aí é uma coisa assim, eu faço questão de acompanhar todos os meus clientes do início ao fim. E não tô dizendo que não vai ter perrengue não, tá, Marcelão? Vai ter. Sempre tem um perrengue ou outro, e isso é Mas o importante. perrengue chique tem que ter, Faz né? parte da experiência. Mas o que eu quero trazer com esse meu novo projeto é a possibilidade de que mais pessoas possam experienciar o prazer que é se descobrir. Quando você viaja, você abre, tem vários lugares que falou isso, é um jargão, você abre um portal da alma. Imagina eu que trabalho com inteligência emocional, eu que trabalho com gestão de pessoas, eu que já tive a oportunidade de trabalhar em inúmeros locais e promover pessoas, trabalhar agora com uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é viajar, e permitir que as pessoas viajem, permitir que as pessoas vivenciem experiências, não para descobrir o lugar, mas para se descobrirem. Então, esse novo projeto é bem isso, sabe, Marcelo? Possibilitar que mulheres, possibilitar que pessoas da melhor idade possam estar em outros locais. Eu tive um casal de pessoas da melhor idade que acabaram de fazer uma viagem e quando eles retornaram, o senhor virou para mim e falou assim: Jeff, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu recebi uma bênção nesse lugar. E eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Já fiquei preocupado. E aí ele falou: a bênção que eu recebi foi perceber que eu posso ter vida, que eu estou vivo. E isso faz com que eu queira vivenciar mais e mais lugares. Que eu possa. Isso faz com que eu queira ter mais saúde para estar nesses lugares. Então, Marcelão, a melhor idade é uma dos públicos que eu trabalho. A comunidade LGBT Eu acho importantíssimo você falar também. Que eu quero, que eu também acompanho, né, num dos trabalhos que eu exerço, que eu fiz. Eu tive a oportunidade de criar um grupo voltado para a comunidade LGBT. É importante a gente dar voz para as pessoas. Eu falo que trabalhar com a comunidade LGBT, uma das primeiras coisas que a gente pede, quando eu falo a gente, ao me apresentar, eu sou Jeff Malfoy, atuo no mercado já há algum tempo, sou homossexual, sou gay, muito bem casado, feliz, e a única coisa que a gente pede é respeito. É só isso. É respeitar a posição, o lugar do outro. E quando você fala em dar voz, você está dizendo dar atenção. Quando o público LGBT buscar uma agência de turismo, ela vai entender que ela vai ter atenção aos detalhes, a preocupação sobre a questão da segurança, da acessibilidade. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre isso. E falar sobre a terceira idade também. Eu tenho uma mãe que tem um medo de viajar absurdo, mas uma grande oportunidade porque ela é aposentada, ela tem tempo agora. Então, eu sei que eu conheço o casal que viajou contigo, o casal de idosos, casal maduro, não vamos falar de idosos, casal maduro, e eu sei que você cuidou de todos os detalhes, fazendo o roteiro dentro daquilo que é a realidade deles. Então, é algo que eu nunca vi hoje. Se tem, é óbvio que deve ter, mas tratando da maneira experiencial, eu acho que a CRITour ela tem a vantagem de ser isso. O nosso tempo está muito curto, infelizmente a gente não vai conseguir estender mais, mas deixa eu fazer duas perguntas para a gente estar finalizando. Visitem o site da CRITour, viagens.com.br, o Instagram da CRITour, CRITour.viagens. CRITour.viagens. CRITour, de turismo. Ponto viagens no Instagram. Lá tem o link do site. Lá vocês vão ter todos os conteúdos do Jefferson e desse projeto. E da Vanessa Fraga também, @negócios_Vanessa Fraga. Né? Mas vamos fazer uma última pergunta, aquela pergunta para mexer com eles. Vanessa, daqui a 30 anos, Vanessa vai estar com os seus
Quarentinhas. Caramba, hein? Vanessa, 30 anos, falaria o que para Vanessa agora, voltando no tempo? O que você acha que a Vanessa, Eu mais velha, você mais velha, voltando no tempo, numa máquina do tempo chegando, Vanessa, qual é a dica ouro? Qual é a orientação ouro que você acha que ela vai te dar? acredita e vai. Acredita e vai. E faz. É isso que vai. Que eu vou dizer. E você acredita e vai? Vou. Acredita nos seus sonhos, porque às vezes aparece muito distante, sabe, Marcelo? Tem coisas que eu olho lá atrás, pegando, né, para minha história lá atrás, eu não ia imaginar que ia acontecer, mas eu acreditei e eu fui sem saber, sabe? Aquela coisa, ninguém me contou que era impossível, mas eu fui lá e fiz. E eu acho que eu preciso me manter, e eu acho que fica de dica, eu acho não, tenho certeza. A dica, a mensagem que eu deixo para você. Se você acredita que vai dar certo, não ouve. Tampa o ouvido, né, É Jeff? isso aí. Tampa o ouvido e vai, e faz do jeito que você acredita que vai acontecer. E é dessa forma que eu vejo. Acredita e vai. E vai. Jefferson, com cabelo bem branquinho, embora eu acho que ele não vai deixar o cabelo branco. É. Voltou no tempo. O que você acha que ele falaria? Eu acho que o Jeff falaria assim: você foi ousado, hein, garoto? Quanta ousadia. Mas ele também falaria pra mim: você me revelou. E ao me revelar, você possibilitou que várias outras pessoas se revelassem. Mas a maior revelação foi quando você se permitiu voar. Voe. Porque ao voar, você revela você, o mundo, as pessoas, e leva para o outro um pouquinho de você. Viajar é isso. Viajar é levar para o outro, para os lugares, um pouco de si e trazer do outro e dos lugares um muitão deles. Então eu falaria isso. Voe. Maravilha. Que lindo. Maravilha. Não dá vontade nem de encerrar, né? Mas acompanhe as páginas nossas. É algo que você vai perceber que a gente compartilha. Não importa o momento, mas a gente gosta de compartilhar. Eu lembro que há 30 anos, quando eu estava saindo do mundo corporativo para encarar o marketing, a comunicação, a publicidade, eram pouca gente que compartilhava, olha, vai por esse caminho que é mais fácil, aqui é mais difícil, olha, deixa eu te contar o segredo. Foram tão poucas pessoas que abriam isso por medo, por insegurança, não sei. Eu só sei que quando nós três aqui nos colocamos à disposição de revelar o melhor, de revelar o caminho, de mostrar que os obstáculos são sinistros, punks, mas neles a gente aprende, a gente pode vencer outros tantos obstáculos. Quando a gente começou a praticar isso, a nossa vida virou, né? Os nossos sonhos decolaram. E é isso. Obrigado, até o próximo episódio. E vamos falar bora decolar para a câmera ali geral? Bora decolar? Bora decolar! 3, 4 anos! Uhul!